Celulite é uma das queixas principais entre as mulheres. Se você sofre com isso também, fica nesse vídeo que você vai entender como a nutrição pode te ajudar. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou lançar sobre alimentação, nutrição e esse estilo de vida saudável que tanto amamos. Além disso, curta esse vídeo também que eu tenho certeza que este conteúdo vai te ajudar demais. A celulite é uma queixa estética presente entre 90 a 95% da população feminina. E ela é induzida sobretudo pelos fatores hormonais, tanto que essas queixas começam a aparecer depois que a mulher passa pela sua primeira menstruação. Claro que tem muitas mulheres que elas não sofrem tanto com celulite como outras, por isso que tem uma questão aí principalmente relacionada ao estrogênio. Tanto que tem mulheres que pioram mais ainda esse quadro quando começam a utilizar o anticoncepcional. Depois que elas utilizam o anticoncepcional, elas ficam com a pele linda, maravilhosa, mas depois elas já começam a se queixar do excesso de celulite, dificuldade de ganhar massa muscular. Mas claro que como tudo na nutrição e tudo que envolve ser humano depende de cada pessoa. Tem mulheres que elas utilizam anticoncepcional e elas não relatam piora no quadro de celulite ou nem percebem. Agora, tem mulheres que pioram demais. E não tem só a ver com a questão do excesso de peso, excesso de gordura corporal. Porque tem mulheres que elas têm um excesso de gordura corporal, quando você olha para elas, você quase não vê celulite. Talvez assim, e às vezes dependendo do ângulo, assim, né, na luz, você consegue ver um pouco. Agora, tem mulheres que podem ter talvez até mesmo o mesmo percentual de gordura que essa outra mulher e você percebe claramente que ela tem um excesso de celulite. E eu não tô falando de lipedema, tá? Lipedema é um quadro à parte e tem vídeo já falando sobre lipedema. Mas sobre celulite, tem uma questão hormonal muito envolvida. Por isso que eu falo, cada mulher é uma mulher, não tem a ver só com excesso de gordura. Claro que um dos primeiros tratamentos quando a gente fala sobre celulite é você perder esse excesso de gordura corporal, ganhar massa muscular e melhorar o fluxo sanguíneo naquele lugar. Se você consegue fazer tratamentos estéticos, mas principalmente fazendo exercício aeróbico, fazendo uma caminhada, uma corridinha ou algum tipo de bicicleta, isso já vai ajudar demais, porque a gente vai melhorar a circulação sanguínea ali naquele lugar. Então, ganho de massa muscular. Com a circulação sanguínea ali, você já vai ver uma melhora significativa no quadro. Mas tem mulheres que, mesmo fazendo tudo isso, ainda não conseguem se livrar dela. Porque tem uma questão, como eu disse para vocês, hormonal envolvida e principalmente relacionada ao tal intestino que a gente sempre aborda aqui, né? Não tem como, tudo que a gente vai estudar atualmente, tudo que a gente vai ler atualmente, começa ali no nosso intestino ou ele tem alguma relação bem importante. Não tem como desvincular tratamentos estéticos, saúde com o nosso intestino. E por que que o nosso intestino tem uma relação direta com a celulite? Se você estiver sofrendo com disbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, onde permanece, né? A gente tem uma predominância das bactérias ruins, as chamadas gram-negativas. Essas bactérias, elas secretam algumas enzimas no seu intestino que têm a capacidade de reativar o estrogênio. Como assim, Sara? O hormônio, gente, nós não queremos ele nem em excesso, nem reduzido no nosso corpo, tá? Hormônio é aquela questão, ele precisa estar bem equilibrado. Quando em excesso é ruim, quando a gente tem né, a quantidade dele reduzida, também vai ser muito ruim. Dessa questão, o estrogênio ele é fundamental para a nossa saúde, mas quando em excesso, também vai ser ruim. Então, quando o estrogênio ele já fez todo o papel dele ali no nosso organismo, já fez tudo que ele precisava fazer, ele vai ser secretado. O hormônio é secretado, tá? E é secretado normalmente pelas fezes, é para ser o normal. A gente utiliza, depois ele vai ser secretado. Quando ele chega no nosso intestino para então, né, terminar todo o processo metabólico e então ser secretado, essas enzimas, né, que foram liberadas ali pelas bactérias gram-negativas patogênicas, elas têm a capacidade de reativar esse estrogênio para ele voltar para a sua circulação sanguínea e não ser eliminado pelas fezes. É o que chamamos também, que pode ser chamado também, né, um dos fatores da chamada predominância estrogênica, onde essa mulher tem esse excesso de estrogênio e isso vai afetando todo o metabolismo dela, em especial a bendita celulite. Então não dá pra gente desvincular o intestino dos tratamentos estéticos. Vocês gastam muito dinheiro às vezes
em tratamentos estéticos, em clínicas de estética, tá? Não é que eu seja contra, mas a gente precisa utilizar tudo isso junto com a nutrição, porque senão vocês realmente vão continuar jogando dinheiro fora e vocês não veem resultados. Às vezes vê resultado ali na primeira semana e depois volta tudo ao normal, porque vocês continuam com o mesmo estilo de vida e com a mesma alimentação. Então realmente não vai funcionar. Você vê efeito, meu Deus, vou ter que ficar escrava dessa clínica? Provavelmente, porque você só vai ver efeito ali, às vezes, a curto prazo. Você não vai ver um efeito ali muito realmente que você quer, né, a longo prazo, uma mudança significativa, porque você volta para os mesmos hábitos. Não mudou seu estilo de vida, ganho de massa muscular, redução do percentual de gordura, melhorar aí com exercícios, né, que você realmente vai melhorar sua circulação sanguínea e claro, gente, a base, o intestino, que eu sempre falo aqui com vocês. Não adianta, tem que mudar o padrão da alimentação. Quando a gente fala de intestino, não tem uma fórmula mágica. Tem suplementos que a gente utiliza, claro, para depender do que você está passando, né? Se você está passando por uma disbiose, se você está passando por um super crescimento de bactérias ali, porque são muitos fatores relacionados ao intestino. Dependendo do que você está passando, nós precisamos utilizar o tratamento específico. Mas nada disso adianta. Os suplementos, se você não mudar o padrão alimentar, ou seja, a base da sua alimentação. A base da sua alimentação sempre deve ser os alimentos de verdade e aqueles que você tolera bem. Porque até os alimentos de verdade considerados saudáveis, se você não tolera bem eles, eles vão favorecer esse quadro de disbiose intestinal. Então, se você, por exemplo, consome um feijão que seja, e você se sente muito mal e você já tentou germinar o feijão, você já tentou fazer de tudo com esse feijão, deixar de remolho, colocar, né, ele lá o tempo necessário de molho, remolho, jogou aquela água fora, às vezes colocou uma solução ácida para cozinhar, fez tudo que você já ouviu falar para poder melhorar essa questão dos gases, né? Tirou a casca do feijão, fez tudo e ainda assim você se sente muito mal depois que consome. Talvez esse alimento você precise retirar por um tempo para você melhorar a qualidade do seu intestino e então reintroduzir e ver se você tolera. Se não tolerar, talvez seja um alimento que você realmente não vá conseguir consumir na sua rotina, tá? Todos os dias ali, porque ele pode favorecer quadros de disbiose. Então você precisa ficar atento com os sinais e sintomas que você tem logo após você consumir algum alimento. Se você percebe que não está tolerando bem esse alimento, não insista nisso no primeiro momento. Deixe de lado, cuide do seu intestino. Depois você vai reintroduzir esse alimento quando você cuidar da parede do seu intestino, equilibrar, né? Acabar com essa questão da disbiose aí, ter uma boa quantidade de probióticos no seu intestino, aí sim você reintroduz esses alimentos e percebe a tolerância do seu corpo a esses alimentos. Pode ter certeza, tá? Que se você cuida muito bem do seu intestino, você vai conseguir tolerar muito bem outros alimentos. Agora, não insista naqueles que você já percebe que agora você não tá bem. Esse é o primeiro ponto, porque se eu falar para vocês comer alimentos de verdade, evitar os industrializados, reduzir os aditivos químicos, comer mais verdura, mais frutas, mais fibras principalmente, que são os alimentos para as boas bactérias. Por isso que eu nem falo para vocês já iniciarem com tratamento de probiótico. E a gente tem até alguns probióticos que podem ajudar nessa queixa da celulite, mas isso não é o primeiro momento, porque senão vocês vão jogar dinheiro de vocês no lixo, gente. Vocês compram um probiótico, mas vocês não consomem fibra. Vai adiantar nada. Esses probióticos não vão conseguir eles vão conseguir sobreviver no corpo de vocês, isso é a verdade, vão morrer logo, porque eles precisam de alimento. É isso que vocês precisam entender. Dependendo do que você come, você está alimentando ou as bactérias ruins ou as bactérias boas. E isso está afetando no seu intestino, na absorção de nutrientes e até mesmo na questão hormonal, como eu disse para vocês, né? Então tá tudo relacionado ao nosso intestino. Aqui no meu canal eu sempre vou falar sobre intestino, sempre vou trazer outros vídeos para vocês sobre suplementação, alimentação correta para cuidar do seu intestino. Então já fica por aqui, já se inscreva se você não se inscreveu ainda, tá? Mas já mude o padrão da sua alimentação. Tente sempre consumir os alimentos mais naturais possíveis e aqueles que você tolera bem. Esse é um ponto bem importante. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.